Muito bem, registrado então e cumprimentando todos os aniversariantes do mês, que Deus os abençoe. Obrigado. Muito bem, declaro então aberta mais uma reunião da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas. Hoje nós teremos, doutor Ives, a exposição, o tema de hoje será reforma tributária. E o nosso expositor será o André Luiz Costa Corrêa. De modo que, antes de dar a palavra ao nosso expositor, ao André, eu queria mais uma vez agradecer à FADISP pela generosidade de cessão do espaço, agradecer ao André também, que hoje está cedendo a parte eletrônica e, ao mesmo tempo, agradecer a presença de todos que aqui estão presentes. Então, imediatamente, eu já passo a palavra ao doutor Ives Ganter, nosso chanceler, para as considerações que ele achar oportuno transmitir na área que ele achar conveniente. Doutor Ives, com a palavra. Pois não. Então, falarei durante 10 minutos no máximo, que eu tenho que sair. Lamento não poder, André, ouvir, mas certamente você vai escrever, que vai constar, e nós poderemos continuar vendo no site, quando voltar, por causa da missa em homenagem aos 20 anos, no sufrágio da alma do Celso Bastos. 2 pontos apenas que eu gostaria de, enfim, trazer aqui para a reflexão dos amigos. Primeiro, para uma reflexão posterior do André, pelo fato de que eu vou mostrar minhas grandes preocupações em relação ao projeto que o Bernardo pretende, em nível de concentração das 2 propostas que lá estão, a emenda 45 e 110, trazer. Não que conceitualmente a ideia não seja boa de termos uma compactação de tributos, mas o de tributos indiretos, e até de diretos, que também, no que diz respeito ao CSL, Imposto de Renda, o regime jurídico é o mesmo, pretende se tornar um tributo só. Mas 3 pontos de preocupação. O primeiro é a manutenção até 2031 dos 2 sistemas. Quer dizer, nós vamos ter o atual sistema, com todas as suas deficiências, segundo o Bernardo, convivendo com um novo sistema em que se introduz um novo tributo, o IBS, e esse tributo, ao ser introduzido, automaticamente vai trazer um acréscimo de trabalho necessariamente. Então, para descomplicar em 2031, nós vamos complicar até 2031, mantendo todas as deficiências do sistema atual e mais deficiências, segundo eles, notáveis, que têm prejudicado a economia, não vejo tanto assim, mas é a posição deles, e o novo sistema. Quer dizer, é preocupante, porque nós estaríamos precisando, como fizemos na Constituição em 88, quando foi para introduzir o sistema, se introduziu o tema em cor, criamos um único artigo 34, disposições transitórias. O segundo problema que me preocupa é o fato de querer trabalhar com uma única alíquota, o que eu acho que, do ponto de vista conceitual, é muito bom, não vai haver exceção, ou vão ser raríssimas as exceções, incentivos, etc., de tal forma que vai ser fácil de ter um sistema sem maiores preocupações. Mas é evidente que vai haver profundas distorções. Por exemplo, o máximo que o setor de serviços tem pago de tributos indiretos é o ISS, 5%. Ele vai para 25%. Quer dizer, a advocacia não tem o que cumulativo. O fato de adotar um sistema não cumulativo para serviços que não tem o que descontar. Então, nós vamos ter segmentos altamente onerados para a desoneração daquilo que eles chamam de permitir a reindustrialização do país, com uma redução da oneração do setor industrial.
vai haver tal pressão na Câmara de diversos setores serão atingidos e todos aqueles que estão na faixa de 5% vão passar para 25%, esses vão, evidentemente, lutar. Eu tenho a impressão. E no momento que começarem a abrir exceções, eu não vejo por que não continuar com o sistema atual. Com exceções, o sistema apenas muda o nome. A compactação traz até um problema maior, que é da correta redistribuição da receita a ser obtida por esse órgão, né, que vai partilhar, do que aqueles que podem fazer a cobrança direta pelos seus próprios órgãos de cobrança. E a terceira grande preocupação é a pretendida, entende, tributação sobre lucros e dividendos. Para mim é indiferente que se tribute uma parte na empresa e uma parte na distribuição de lucros. O que nos pode fazer o que nós fizemos no passado, fomos até 34%, 25% mais 9% contribuição social, para exatamente desonerar a distribuição. E quando foi feito com muita inteligência. Eu digo o seguinte: antes nós recebemos uma parte antes e uma parte depois, quando houvesse distribuição, e se houvesse distribuição. Trazendo toda a tributação para o início, o governo recebe antes e recebe sempre. Antes receberia depois uma parte, nem sempre. Entende? Agora, se nós formos nessa reforma no imposto de renda, ultrapassar a taxa de 34% se somarmos os dois, então eles pretendem reduzir de 34% para 29%, e, ao mesmo tempo, aumentar para 15%, eventualmente, em alguns setores, diminuir para 8,5%, nós vamos ter um acréscimo de tributação, uma tributação de imposto de renda que já é das mais elevadas no mundo. São 3 pontos que eu gostaria de reflexão. Segundo ponto, que eu gostaria também, muito rapidamente, ontem eu falei na Câmara Municipal, estava lá o vice-governador, o prefeito, na comemoração de 75 anos da liberdade de Israel, da independência de Israel e os 90 anos da São Paulista de Imprensa. Já fui presidente do Conselho Superior da São Paulista de Imprensa e nós tivemos grandes figuras, Monteiro Lobato, Guilherme de Almeida, etc., que foram presidentes da API. E o que eu procurei colocar ontem é a minha crescente preocupação com a Suprema Corte em relação à liberdade de expressão. Quando eu vejo um ministro da Justiça dizer que, como houve atraso na discussão da lei de fake news, o governo e o Supremo vão, na marra, impor uma lei de definição do que seja fake news, isso é preocupante. Quer dizer, é um não respeito ao regime democrático. Uma frase do Ministério, uma disposição do ministro da Justiça, e o Supremo, para mostrar que ele quer pressionar o Congresso, resolveu colocar a discussão da fake news. Ora, em primeiro lugar, o Supremo tem assumido uma série de posições em que ele reescreve a Constituição. Reescreveu em relação ao casamento gay, reescreveu em relação à possibilidade de prender deputados por suas manifestações, tem reescreveu em relação ao flagrante, reescreveu em relação ao aborto. Quer dizer, está reescrevendo a Constituição e a legislação ordinária. Mas agora, se nós deixarmos que o Congresso se demorar, porque os partidos não estão querendo, quem é que vai dizer o que é fake news? Diz o governo federal que terá que haver um conselho organizado pelo Poder Executivo para dizer o que se pode dizer e o que não se pode dizer. Isso é ditadura. O órgão da VBEM, o VBEM é um instituto que existe, o ECO, aliás, de muita respeitabilidade internacional. O que o VBEM, VDEM de democracia, faz? É examinar como é que vai a temperatura dos regimes democráticos no mundo. E o Brasil foi colocado não como uma democracia plena, apenas como uma democracia eleitoral.
porque aqui o eleitor tem o direito de votar, mas não faz mais nada. A democracia não existe. E quais são os dois elementos que também levam a mostrar que os poderes não respeitam o povo? Já que no Brasil existem prisões políticas e no Brasil existe censura. Esses são os dois pontos que levaram o Brasil a cair 10 pontos no ranking dos regimes democráticos. E isso, evidentemente, em decorrência da posição da Suprema Corte e essa linha que o governo, que, aliás, foi sempre propaganda do PT e que teria que controlar as redes sociais. No momento que nós perdemos os pulmões da liberdade de expressão no país, nós não temos democracia. E se deixarmos que a democracia seja feita por 11 pessoas apenas que digam o que é democrático e o que não é democrático, ou por um órgão de um país, de um partido, que sempre foi favorável a controlar a imprensa, eu acho que nós corremos seríssimos riscos. Disse isso eu ontem na Câmara Municipal, os vereadores aplaudindo, próprios os autores que lá estavam dizendo, nós temos que, respeitando a competência, o valor, a admiração que tenho pelos ministros da Suprema Corte, nem tanto pelos que estão hoje na detenção do Poder Executivo, mas a verdade é a seguinte, nós estamos num momento com o mesmo caminho que aconteceu na Venezuela, na Nicarágua. Vamos começar a dizer o que é democracia, o que não é democrático, o que é um ato democrático, o que não é democrático. Se eu disser que Jesus Cristo é gay, é liberdade de expressão. Se eu disser que o ministro supremo é gay, eu sou preso. Se eu disser que Jesus Cristo não valia nada, é liberdade de expressão. Se eu disser que o ministro dos Deus não é, eu sou preso. O desrespeito à religião, o desrespeito a Deus, lembra-se que a expressão sobre proteção de Deus teve a grande maioria dos constituintes aprovando, mas o PT foi contra. Com a minoria que votou contra, a minoria do PT, genuína, etc. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, respeitando as pessoas, eu nunca ataco as pessoas, ataco ideias, mas eu acho que nós estamos vivendo, foi o que eu disse na Câmara Municipal ontem, nós estamos correndo um risco de a nossa democracia, que já é considerada por institutos estrangeiros de alta respeitabilidade, uma democracia eleitoral e relativa, em que há presos políticos e a liberdade e a censura e cerceamento de liberdade de expressão. Mas se nós não começarmos a reagir, nós correremos o risco, efetivamente, de, então, estarmos caminhando daquilo que a vida inteira, todos nós lutamos, para ter no Brasil uma democracia plena, de esquerda, direita, com respeito, todo mundo podendo dizer o que quisesse, lutar pelos seus ideais, etc. Mas a palavra, o direito de falar, o direito de pensar, ser absolutamente livre no país. Era isso que eu queria trazer aí como reflexão de alguém que cada vez está mais preocupado com o nosso país. E um grande abraço a todos, porque agora eu vou sair e me preparar aí para a missa do nosso querido Celso, que foi Samanta, que está aí, sabe perfeitamente que o Celso era uma figura admirável, e ela mesmo que foi estagiária do Celso, colaboradora do Celso, associada ao Celso, sabe quanto meu ex-companheiro de comentários da Constituição era uma figura diferenciada. E quando eu fui presidente do Instituto, ele foi meu vice-presidente, e, aliás, um vice-presidente de estudos dentro do Instituto dos Advogados, altamente admirado por todos. Meus queridos, um grande abraço e 1000 perdões, mas representarei o pensamento de todos vocês na missa hoje, quando na comunhão estiver oferecendo, pela alma de Celso, de todos os meus confrades e confreiras da APLJ. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Ives. Reze pela alma do Celso, em nome de todos nós. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria também cumprimentar a doutora Samanta e pedir a ela que nos fale sobre
o próximo congresso da Academia Internacional de Direito e Economia, presidido por ela? Bom, anualmente nós fazemos um congresso que reunimos os nossos acadêmicos, bem como os membros do Conselho Superior de Direito da FEComércio, sempre tentando discutir os assuntos, digamos assim, mais latentes na sociedade. A gente sempre procura trazer não só uma visão do direito, mas também uma visão dos economistas, porque entendemos que os problemas têm que ser analisados sobre as duas óticas, né? A gente está fechando ainda a temática, né? Ainda esperando ver o que o governo efetivamente vai apresentar como propostas, né? O novo arcabouço fiscal, se teremos a reforma tributária ou não, para que a gente tenha mais elementos para podermos aqui terminar aí a temática, bem como os palestrantes do nosso seminário. Mas, como eu estava dizendo, está difícil a gente fechar ainda uma temática, porque a vida política e econômica está mais animada que qualquer seriado da Netflix, né? Mas, enfim, a gente... Cada dia é uma coisa nova, mas a gente já está, assim, pensando que, com certeza, vai ser algo que diga respeito não só ao novo arcabouço fiscal, mas a questão também da possível reforma tributária, sempre trazendo um aspecto econômico e jurídico. Mas, assim que tivermos o tema fechado, eu trago na reunião, bem como os palestrantes, e esperamos contar com a colaboração de todos os acadêmicos. Muito obrigado. E, desde logo, conte com o apoio da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas. E já estou contando sempre com a querida de Bonete, que nos auxilia em tudo. Tá perfeito. Muito obrigado, Samanta. Imagina. Muito bem. Na última reunião, nós decidimos que as nossas reuniões futuras, e a de hoje é uma delas, nós começaríamos com a palavra do chanceler, com as notícias mais relevantes e com o tema escolhido para a reunião correspondente. O tema de hoje é a reforma tributária. E nós escolhemos o nosso acadêmico André Luiz Costa Corrêa, que é titular da cadeira número 26, que tem como patrono o saudoso Eli Lopes Meirelles, para fazer a exposição de hoje. E que contará também com a assistência dos professores e alunos da FADISP. De modo que eu agradeço ao André e pediria que ele começasse com o original título da palestra que ele nos mandou. E, a partir daí, que ele faça a palestra de hoje. Muito obrigado, André. Bom, presidente, boa tarde a todos. Antes de começar efetivamente, né, falar a respeito do tema que me foi pedido para conversar no dia de hoje, gostaria de fazer dois rápidos comentários em relação, né, à fala tanto do nosso chanceler quanto da nossa companheira Samanta. Acredito que nós vivemos um momento ímpar, presidente. Ainda temos, né, num cenário próximo, já venho falando isso já há algum tempo nas nossas reuniões, uma discussão que deve ser enfrentada e deverá ser enfrentada, inclusive, pela academia em relação à questão da liberdade de expressão. Acho que é um tema que deve dominar o cenário, não só político, Samanta, mas jurídico, pelo menos nessa próxima quadra, até porque me parece, um pouco que eu tenho visto em relação à movimentação do governo, e aqui sem entrar, né, em discussões políticas, presidente, mas me parece que há uma tentativa generalizada do governo em não só fazer efetivas limitações e restrições à liberdade de expressão, mas, sobretudo, por vezes, um revanchismo incabível sobre alguns desses agentes de comunicação, em especial agora, mais recentemente, sobre o Google. Eu tenho acompanhado o posicionamento do governo em relação à ação dessa plataforma. Me parece muito preocupante para o modelo de país, de democracia que nós queremos ter no Brasil. Um segundo ponto que também acho que merece uma reflexão nossa, né, nas próximas reuniões, presidente. Me preocupa muito a posição institucional adotada por alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também em tom revanchista. Eu
Ontem nós tivemos a participação do ministro Gilmar Mendes no programa Roda Viva, nós tivemos discussões há pouco tempo sobre alguns fatos específicos, e me preocupa uma fala especificamente do ministro Gilmar Mendes, quando questionado sobre a posição do Supremo Tribunal Federal em relação à democracia, o mesmo disse que, da mesma forma como o parlamento, por vezes, toma medidas equivocadas, por vezes o Supremo Tribunal Federal tem a liberdade de corrigir essas medidas que ele entende ser equivocadas. Isso me parece, presidente, e aqui, né, em frente de constitucionalistas de muito mais escola do que eu, Samanta, professor Ivete, né, o Dirceu, isso, para mim, é muito preocupante, porque parece que vivemos uma república onde meia dúzia de pessoas, porque nós temos de 6 ministros do Supremo Tribunal para ter uma maioria, se acham no direito de definir efetivamente quais são os valores, as normas e o Estado democrático de direito que deve viger no nosso país. Então, deixo aqui somente já esse elemento como um ponto que deveria ser reflexão posterior nosso, né, em debate posterior, no dia de hoje ou em outras sessões. Mas vamos ao que interessa, porque esse prolegômeno todo também, presidente, foi para tentar ocupar um pouco do tempo em relação ao tema que eu vou ter que falar hoje, até porque brincava ainda há pouco, né, no começo da fala de hoje, e não é um tema muito fácil, da mesma forma como nós somos o país do futuro que nunca chega, a reforma tributária no Brasil também é uma reforma do futuro, porque é uma reforma que nunca chega. Nós temos que tentar, de alguma forma, fazer com que esse tema seja um tema minimamente mais palatável para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, em especial, né, como temos, né, não acho que agora, porque agora não estão presentes aqui na sala, mas futuramente poderão assistir, né, a essa fala os alunos e professores da FADISP, fazer com que esse tema da reforma tributária seja, no mínimo, palatável. E para fazer com que esse tema fosse, no mínimo, palatável, eu propus, efetivamente, que nós abordássemos sobre a ótica, uma peça de William Shakespeare, que é O Mercador de Veneza, onde, para aqueles que, não aqui os confrades e confreiras, mas para aqueles que, porventura, né, ouvirão essa palestra em um momento posterior, que não estão familiarizados com a peça, eu vou fazer uma rápida consideração e pontuação para depois chegar no objeto de fundo da minha fala de hoje. Né? Na peça Mercador de Veneza, basicamente, existem, né, alguns personagens principais, e a história, a trama se passa sobre a seguinte situação. Existe um rico comerciante prudente, mas que, por talvez ser muito rico, por talvez ter muitas riquezas, viver no ócio, vive triste. E a melhor forma de ele tentar superar essa tristeza que ele tem é tentar ajudar um amigo, que esse amigo conquiste a mulher a amada que tanto deseja. Mas para que ele o faça, ele diz, olha, eu posso lhe emprestar dinheiro, mas dinheiro eu não tenho, vá ao mercado, busque com algum banqueiro crédito suficiente para que você consiga realizar a sua empreitada. Esse amigo vai ao mercado, busca um banqueiro, né, que é Sylock. Sylock, reconhecendo que sobre esse empréstimo haverá um garantidor, e este garantidor é Antônio, ele diz, bom, eu faço o empréstimo, mas eu faço com a seguinte condição, não cobrarei juros sobre essa relação e quero apenas como garantia que, se não houver o pagamento no valor emprestado no prazo avançado, eu tenho direito a retirar 1 libra de carne do peito do fiador, de Antônio. E vejam, estamos falando de ali aproximadamente 542 gramas de carne do peito do fiador. O fiador, muito ciente da sua prudência, autoriza o empréstimo, apesar do temor do seu amigo. Se não há problema, terei os recursos antes do prazo, farei o pagamento. A história se desenvolve. Todas as atividades econômicas desse comerciante aparentemente dão errado. Ele se vê sem recursos para fazer o pagamento no prazo avançado e ele, né, contra ele é levado a nota promissória assinada no momento do empréstimo. Sylock leva a nota promissória e exige o cumprimento do contrato. Exige o cumprimento do contrato basicamente com um único interesse, vingança. Sylock não gostava efetivamente da forma como, por vezes, cristãos venezianos tratavam judeus, em especial a forma como Antônio tratava Sylock no mercado de Veneza. Veja, o mesmo sangue
da raiva que motiva Sylock é o mesmo sangue que mais na frente vai impedir Sylock de obter efetivamente, né, o seu intento. Por quê? Levado a julgamento, essa questão, no meio da trama, a esposa desse amigo de Antônio, transvestida como um jovem advogado, vai ao julgamento, né, instruída por um influente professor de Pádua, a fazer a análise, a arbitragem, diria eu, da situação. E no primeiro momento da arbitragem, Sylock se mostra extremamente satisfeito com a arbitragem. Compreende que o julgador que está lá, né, transvestido, Pórcia transvestido desse julgador, que é Baltassar, entende como sábio, ponderado e cumpridor fiel das leis. Ou seja, Sylock, no primeiro momento, cria um contrato com base na lei, na expectativa de que o contrato seja cumprido, sobretudo diante das leis, porque ele sabe que, se não houver o cumprimento do contrato, as leis do Estado de Direito vão ruir. E ruindo, vai ruir a República de Veneza. E ruindo a República de Veneza, nada daquilo que havia sido constituído naquele momento, naquele Estado, vai permanecer de pé. Ele tinha certeza de que o contrato seria executado. Tanto que, no primeiro momento, Pórcia, né, na figura de Baltassar, confirma que o contrato é válido, confirma a possibilidade de execução, mas, de uma forma muito astuta, pergunta efetivamente para Sylock: Sylock, você abre mão efetivamente do recebimento do principal da dívida? Abro. Você permanece único exclusivamente com o interesse de cobrir a multa pelo não cumprimento do contrato? Sim. E aí que vem, né, a reviravolta da peça de Shakespeare, onde Pórcia, né, faz ver a Sylock duas situações. Ele abrindo mão, efetivamente, do principal do contrato, ele não mais o poderia cobrá-lo. Então, mesmo que depois Sylock tente reaver o principal, ele não mais poderá reaver o principal. E dois, da mesma forma como aquele contrato era válido, ele era válido sobre determinadas questões, meus caros. Por quê? Numa interpretação extremamente literal, Pórcia faz ver que ele apenas poderia obter do fiador 1 libra de carne, não podendo haver nada mais, nada menos do que 1 libra de carne. E, se ao retirar esta libra de carne levasse à morte Antônio, ele seria responsabilizado pela morte de um veneziano. E, sendo responsabilizado pela morte do veneziano, ele seria condenado à pena de morte e seus bens seriam confiscados. Sylock se mostra um pouco, né, refratário à ideia, mas as leis de Veneza que Sylock havia chamado para defender o seu contrato contra ele são apostas, e aí cabe não só ao Doge, mas a própria Antônio definir a sorte de Sylock. Ou seja, Sylock, que acreditava no Estado de Direito, Sylock, que acreditava efetivamente na justiça, se vê, no segundo momento, né, réu de um processo, culpado por um ato de tentativa de homicídio, e tendo contra si confiscado todos os seus bens. Mas aonde eu quero chegar dentro dessas relações? Para tentar fazer com que isso fique minimamente, né, próximo da ideia de discutir reforma tributária, eu faço uma transposição dessa peça para a nossa realidade. Na minha visão, nós poderíamos entender Sylock como contribuinte, aquele que, no momento em que é chamado, está disposto a dar o dinheiro, está disposto a fornecer o dinheiro, desde que com algumas garantias. Antônio, né, é o Estado, porque tem inúmeros recursos, mas parece que, mesmo possuindo muitos recursos, nada é bom o suficiente para o Estado. A vida é ruim, a vida não é satisfatória. Pórcia, nessa é a minha visão, eu vou fazer uma analogia, né, buscando ela como representante do nosso Supremo Tribunal Federal, e mais para frente eu vou fazer a referência do porquê Pórcia, na minha visão, pode ser representante do Supremo Tribunal Federal. E Bassanio, no caso, chefe do Poder Executivo, porque aquele que precisa efetivamente dos recursos para que possa fazer algo tão desejado. Ou seja, é aquele que vai, em nome do Estado, dizendo: olha, o Estado é garantidor, mas eu estou ali a executar uma ação que, por vezes, né, é muito esperada. E vejam, da mesma forma como Sylock errou na primeira vez por não entender efetivamente que ali, na República de Veneza, por mais que houvesse leis que garantissem os contratos, existiam leis que puniam também
tentativas de homicídio contra nacionais da República de Veneza, no nosso caso aqui, o contribuinte, por vezes, pode vir a cometer um segundo erro se ele aceitar de bom grado o que é colocado hoje para ele nas duas propostas de emenda constitucional, na PEC 45 e na PEC 110, ambas de 2019. Por quê? Qual é o intuito do contribuinte, ou seja, qual é o intuito de SILOC nessa proposta de reforma tributária? E eu vou pautar algumas relações. Primeira coisa, simplificação. O contribuinte quer e exige do Estado simplificação. Tanto é que solicita que, efetivamente, IPI, ICMS, ISS, CID, PIS, COFINS, sejam todos consubstanciados num único tributo. Da mesma forma como quer uma simplificação do sistema tributário, esse mesmo contribuinte quer a manutenção da carga tributária, porque já não aguenta mais, em hipótese alguma, contribuir com qualquer recurso adicional. Já está no limite da sua capacidade. Mas, se da mesma forma ele quer manutenção da carga, ele também exige, por parte do Estado, que haja algumas revisões. Se quer menor regressividade, em especial porque a sociedade percebe que o nosso modelo atual tributário, por vezes, ele é extremamente regressivo, na medida em que, por vezes, sob determinadas óticas, quem tem mais ou menos capacidade contributiva arca com o mesmo tributo, afetando, em especial, as camadas mais pobres do nosso país. Em consequência, o contribuinte quer também mais progressividade. Da mesma forma como quer menor regressividade, maior progressividade, o contribuinte também gostaria de ter um sistema efetivamente não cumulativo. E essa não cumulação implica também, por vezes, que os tributos não incidam sobre a base do próprio tributo ou de outros tributos. De uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, o contribuinte quer cumprir com a sua obrigação, mas saber efetivamente o quanto paga efetivamente de tributos para o Estado. Outros valores, outros desejos efetivamente nesse ato, que o nosso SILOC moderno, nosso SILOC brasileiro gostaria dentro desse novo contrato que ele vai firmar de reforma tributária. Que tributos, por vezes, sejam cobrados no destino, como uma forma de diminuir a guerra fiscal entre estados e entre municípios. Que, basicamente, se ele quer que seja cobrado no destino, ele também espera, nesse processo de simplificação, que haja uma unificação de legislação. Não é possível, na figura do contribuinte, se ver forçado a conhecer, por vezes, legislação dos 27 estados, do Distrito Federal, dos municípios brasileiros, para poder aferir efetivamente qual é o tributo ou qual é a carga tributária específica que ele vai atuar na sua atividade econômica. E vejam, talvez, eu não vou dizer que é o último, mas aqui apenas para poder fechar esse rol de expectativas do contribuinte, ele gostaria, sobretudo, de ter maior segurança e menor litígio fiscal. E veja, quando eu digo que o contribuinte gostaria de ter maior segurança, ele gostaria de ter maior segurança tanto administrativa quanto judicial. Ele gostaria de que o Conselho administrativo não fizesse modificação das suas decisões a cada mudança de ministro da Fazenda, a cada mudança do superintendente da Receita Federal. Da mesma forma, ele não gostaria que, por vezes, decisões pegassem efetivamente o contribuinte de surpresa, como tem acontecido recentemente na nossa história tributária. E veja, o caso mais paradigmático que nós podemos ter agora, de uma discussão desse tipo entre segurança jurídica e poder judiciário, aconteceu, acho que semana passada, a questão de 15 dias atrás, onde o Superior Tribunal de Justiça começou a julgar efetivamente a repercussão sobre incidência ou não de tributação federal de imposto de renda, basicamente, sobre benefícios fiscais, e quando começou o julgamento, o ministro André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal, imediatamente começou o julgamento de uma liminar para suspender o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Sendo comunicado o Superior Tribunal de Justiça da concessão da liminar, o Superior Tribunal de Justiça manteve o julgamento e proferiu a sua decisão. Ou seja, vivemos terra de ninguém onde como diria o popular, onde farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, STJ gostaria de regulamentar a matéria sobre a sua ótica, STF quer regulamentar a matéria sobre a sua ótica, a administração pública quer regulamentar a matéria sobre a sua ótica, e o coitado do contribuinte fica
no meio dessa discussão entre esferas de poderes, perdido. Não sabe se aquele fato vai ser tributado dessa ou daquela forma, e, inclusive, se o fato já anteriormente tributado vai ser preservado daquela forma ou não. Mas vejam, e por que eu digo isso tudo? Porque quando nós vamos analisar efetivamente as duas propostas, nós vamos ver que muitas dessas expectativas do contribuinte não vão ser atingidas, em hipótese alguma. E aqui eu vou tentar, né, de uma forma mais orgânica, porque existem algumas diferenças de lado a lado entre a proposta 45 e a proposta 110, que deve ser sistematizada, logicamente, nesse momento no Congresso Nacional, sobre uma nova redação. Mas vejam, por que não haverá efetivamente a superação desses problemas? Existe a previsão de reforma do parágrafo 1º do 145 da Constituição Federal, que seria ali um marco geral, né, meu caro Agostinho, que lá prevê a relação da capacidade contributiva, e aí não se supera uma falha institucional que ainda existe, porque ainda temos aquela discussão que diz, sempre que possível, e aí mantém-se da mesma forma aquela possibilidade que apenas essa referência se fará em relação aos impostos, não se perfazendo sobre o total da tributação brasileira. Mantém-se a possibilidade de que os impostos tenham caráter pessoal e afirma-se que serão progressivos os impostos. Mas vejam, da mesma forma que diz que os impostos serão progressivos, na primeira parte do enunciado diz que sempre que possível. Ou seja, é uma progressividade à brasileira. Ou seja, sempre que houver interesse por parte do Estado, né, o imposto será ou não será progressivo. Vejam, da mesma forma, por vezes, criam-se um tributo com a expectativa de simplificar o sistema, né? O imposto sobre bens e serviços. E por que eu digo por vezes por simplificar? Porque se nós olharmos as duas propostas, em uma delas especificamente, mantém-se ainda, até pela fala do próprio professor Ives, talvez pelo sistema ainda de transição entre o atual sistema e o futuro sistema, alguns daqueles tributos que deveriam ser extintos segundo a ótica reformista. Ou seja, mantém-se ainda o IPI, mantém-se ainda, por vezes, o ISS, mantém-se, por vezes, ainda o ICMS, ao lado do Imposto sobre Bens e Serviços. E vejam, quando se fala em impostos de bens e serviços, se tem ali, por vezes, também alguns equívocos que já não deveriam estar sendo cometidos no plano da reforma constitucional. Exemplo, se mantém a possibilidade efetiva de que nesse imposto sobre bens e serviços, e aqui nós estamos falando sobre operações com bens ou serviços, e aqui, né, o professor Agostinho pode depois dar o tom de fala, porque vai se recordar efetivamente da discussão que houve desde lá do antigo imposto de selo, passando pelo ICM e chegando ao ICMS sobre qual era o conceito de operações, como se daria aquilo, se seriam só mercadorias, quais tipos de mercadorias, se a mera transferência física, né, se a mera transferência entre pessoas jurídicas, se havia uma necessidade de transferência econômica. Já houve discussão profunda sobre essa matéria, mas o nosso legislador constituinte derivado ainda continua dizendo operações sobre bens e serviços, dando amanhã a discussão sobre que tipo de operações seriam essas, quais operações nós estaremos falando, a mera transferência, a mera circulação, operações de cunho econômico, operações de cunho jurídico, ou seja, a simplificação que o contribuinte espera não haverá. Da mesma forma, ainda prevê que sejam diferenciadas alíquotas em relação à função do produto. E vejam, não a tipo do produto, mas a função do produto. E aqui nós poderemos ter discussões gigantescas. Exemplo, salvo engano, é na PEC 110 que há a previsão de que, no caso da 110, esse imposto sobre bens e serviços não deverá incidir sobre, exemplo, serviços de educação. Uma forma de tentar corrigir aquela distorção que o professor Ives mencionou há pouco, de sair de uma base muito pequena de tributação para uma base muito elevada. Ali há uma discussão efetiva de fazer com que efetivamente ali não haja, né, uma incidência. Mas vejam, a proposta hoje é de produtos e serviços relacionados à educação. E aí nós teremos uma discussão amanhã, onde um livro de literatura não se sujeitará ou não se sujeitará ao imposto sobre bens e serviços, a depender da função dele.
Se ele for utilizado numa escola com material de apoio pedagógico, não estará sujeito ao IBS. Se for, né, o Rui, ao comprar esse livro, poderia estar sujeito ao IBS. Veja, não me parece que estejamos ali diante de um processo de simplificação. Mas veja, poderia ser simples, mas não é simples, porque as duas PECs propõem ainda, por vezes, a criação de outras espécies tributárias. Uma que eu acho bem interessante, né, para evidenciar aqui especificamente, ela faz menção à criação de um imposto sobre importação, produção, comercialização de cigarros e produtos de fumo. E aí, já muito ciente, talvez, da liberação, né, da utilização da maconha no Brasil, o legislador já disse, derivados ou não de tabaco, porque pode ser que amanhã, né, estejamos aqui com o mercado livre de consumo de maconha, então já fica aberto a possibilidade da tributação. De bebidas alcoólicas, em uma das PECs. Na outra PEC, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. E aí ela traz, né, na PEC, salvo engano, acho que a PEC 45, sobre produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Vejam, da mesma forma, né, como na peça, que se vem pedido de cobrar um contrato, porque o contrato dizia que ele podia retirar apenas 1 libra de carne e não uma única gota de sangue adicional àquela libra de carne no momento da extração, aqui nós vamos ter também discussão a perder de vista, meu caro Rui. Porque o que é um produto prejudicial à saúde? Amanhã, né, sob a ótica de alguns, um jogo de videogame pode ser prejudicial à saúde do jovem. Por outros, né, a utilização de determinados produtos como agrotóxicos podem ser prejudiciais à saúde. O mesmo agrotóxico que a bancada ruralista vai pedir, né, um mínimo de utilização ou de possibilidade de tributação diminuída para que possa manter, né, a indústria como um todo, nós teremos uma discussão sobre que ótica nós estaremos falando. E vejam, nesse caso específico, vejam o quão complexo, por vezes, é o entendimento do nosso legislador constituinte derivado. Nesse caso específico, desse tributo sobre cigarros, bebidas, né, e produtos prejudiciais à saúde, o legislador constituinte, na proposta de emenda constitucional, prevê que, nesse caso, terão que ter alíquotas específicas, serão definidos em função do produto, ou seja, não do tipo de produto, mas da função do produto. Não incidirá sobre exportação, não integrará a própria base de cálculo e poderá ser monofásico. Vejam, aqui nós temos um problema. Por quê? A depender da função, nós poderemos ter um caso, e aqui, Samantha, me permita, mas eu vou usar você como exemplo, o mesmo medicamento ele é utilizado por vezes para ação humana e para ação animal. Ou seja, a depender da função, nós poderemos ter uma alíquota diferenciada quando a Samantha compra um remédio para ela ou quando a Samantha compra um remédio para um pet da Samantha. E veja, imagine a coitada da indústria tendo que entender se aquele remédio vai ser utilizado na ponta com um humano ou por um não humano, um animal. Não me parece efetivamente que Silo, que no nosso caso o contribuinte, esteja ciente de todas as artimanhas que ele estará sujeito ao aceitar esse novo contrato, esse novo modelo de sistema tributário. E vejam, vamos mais. A tentar corrigir uma falha sobre o imposto, o atual imposto sobre propriedade de veículos automotores, que, no passado, o Supremo Tribunal Federal, de uma forma mais ou menos originalista, porque ele busca uma interpretação com base no sistema constitucional anterior para limitar o atual sistema constitucional, define que o IPVA não pode incidir sobre outros veículos automotores que não os terrestres, porque, originalmente, o IPVA decorria da taxa rodoviária única, e a taxa rodoviária única tinha como objeto, única e exclusivamente, veículos automotores terrestres. Ou seja, para tentar superar, né, esse giro linguístico que o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, encontrou para limitar a aplicação do IPVA, numa das PECs, nós temos a dualidade. Por quê? Se cria, de um lado, um imposto sobre veículos automotores novos, repito, novos, terrestres, aquáticos e aéreos.
Aí poderiam, né, os confrades e confreiros me questionarem, ou seja, deixarei de pagar o IPVA, porque se eu já tenho carro, eu pagaria apenas uma única vez, não passaria a pagá-lo novamente. Não, porque se mantém a previsão do IPVA, trazendo para o IPVA também a incidência sobre veículos automotores não terrestres. E aqui, eu não vou entrar nessa seara, mas, né, Samantha, Ivete, Dirceu e os demais constitucionalistas podem discutir a rodo qual é o efetivo limite, ou qual o efetivo poder do legislador constituinte derivado contra a sistemática originária da Constituição. Por quê? Se o próprio Supremo Tribunal Federal, no atual sistema tributário, diz que o imposto sobre propriedade de veículos automotores não poderia atingir outras relações, por quê? Porque há uma limitação material axiológica sobre esse tributo, numa visão bem originalista, bem restrita, tenho eu minhas dúvidas sobre a possibilidade do legislador constituinte derivado ampliar a competência do Estado a fim de trazer elementos que o próprio Supremo já disse não poderem estar previstos dentro do IPVA. E vejam, poderíamos trazer, inclusive, a previsão lá do 60, parágrafo 4º, dizendo que isso também é uma garantia do contribuinte. E sendo uma garantia do contribuinte ser limitado dentro de uma esfera específica, que aquilo não poderia ser passível de reforma constitucional. Mas vejam, não me parece uma solução simples, fácil, como, né, o contribuinte espera que aconteça dentro da nossa relação. E vejam o quanto se complica. Em uma das PECs, a manutenção, né, do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação nos estados, e outra transfere-se para a União. Ou seja, não me parece também ali haver um mínimo de compreensão aonde deve haver efetivamente essa tributação. Mas vejam, piora o quadro, porque não, né, o quadro não é simplesmente esse. Piora o quadro porque, na criação específica, né, desses tributos, por vezes, algumas definições do tipo, não poderá, mas lei complementar poderá. Não poderá, mas o legislador poderá fazê-lo. Ou seja, toda aquela tentativa de se criar uma segurança jurídica para o contribuinte, de que o imposto será efetivamente cobrado no destino, pode ser que não seja, aquela tentativa efetivamente de haver uma, né, menor regressividade, uma maior progressividade, pode ser que não seja atingido, a possibilidade efetiva de superar determinados problemas que até hoje existem no nosso sistema. Por exemplo, utilização de créditos de ICMS quando relacionados a bens de uso e consumo pessoal. Não há essa superação porque ainda se continua havendo a previsão, né, num dos textos da PEC, de que o novo imposto sobre bens e serviços adotará a utilização de todos os créditos, salvo aqueles que, porventura, a legislação assim o diga, e salvo aqueles de uso de bem e consumo. E vejam, e aí eu poderia dar outros e outros possíveis equívocos por parte ainda do legislador constituinte derivado dos nossos, né, senadores e deputados na formulação dessa proposta de emenda constitucional sobre a forma como estão redigidos muitos dos seus enunciados. Mas eu vou superar isso e vou partir para uma outra relação, até para poder deixar claro a preocupação do professor Ives, que também é minha preocupação. Se o contribuinte quer simplificação, se o contribuinte quer um novo sistema tributário esse que congregue determinados tributos no novo tributo, não me parece nem um pouco simples, efetivamente, que possamos permanecer sobre a visão de alguns membros do Ministério da Fazenda por no mínimo 8 anos, por outros por até 20 anos, porque se nós formos buscar recentemente as discussões que têm existido entre secretários executivos, o Merdar Api como secretário especial para a reforma tributária, e a fala, inclusive, do ministro Haddad, de que esse período de acomodação entre sistemas poderá ser entre 8 e 20 anos. Imaginem o coitado do contribuinte que já sofre com um sistema tendo que viver com 2 sistemas na cabeça dele, a entender se efetivamente qual regra ele deve adotar e como que ele deve adotar. Veja, o ponto que o doutor Ives comentou e que eu acho que é um ponto que merece uma maior preocupação
e reflexão do nosso lado enquanto, né, contribuintes, e aqui no caso da Academia Paulista de Letras Jurídicas. A questão da alíquota única. Toda vez que nós nos defrontamos sobre a discussão entre adoção de alíquotas variadas ou múltiplas alíquotas dentro, por exemplo, do Imposto sobre Bens e Serviços, que seria a nossa figura, né, mais próxima lá do IVA, ou, né, a tentativa brasileira da criação de um IVA, há uma discussão muito premente entre como será feito efetivamente isso. Se nós vamos nos aproximar do modelo europeu, ou seja, de termos uma multiplicidade, por vezes, de alíquotas para atender determinados setores, determinados produtos, determinadas regiões, ou se nós vamos buscar um modelo IVA mais contemporâneo, onde há uma redução drástica do número de alíquotas. E aqui eu tenho né, que dar o braço a torcer ao professor Ives no sentido de que, veja, se nós falarmos de uma única alíquota, nós teremos distorções profundas. Tanto é que já há, por vezes, discussão sobre quais setores serão prejudicados. E muitos dos setores serão prejudicados. Outros serão beneficiados, a depender da alíquota efetiva que houver a ser fixada. Mas, veja, da mesma forma como talvez uma única alíquota global, né, para dentro do imposto sobre bens e serviços seja um problema, nós poderíamos ter, não o modelo europeu com múltiplas alíquotas, mas, como o brasileiro gosta de jabuticaba, meu caro Rui, criaria um modelo padrão, né, um modelo padrão brasileiro, onde nós possamos ter, sim, alíquotas pré-definidas únicas para determinadas relações, mas variações de alíquotas específicas para resolver alguns problemas. Exemplo, da mesma forma como, né, o professor Ives mencionou há pouco, setor de serviço. Se o setor de serviço sair de uma alíquota média de 5% e for para uma alíquota média de 25%, isso vai causar um grave desequilíbrio dentro do setor de prestação de serviço. Mas veja, para casos específicos de serviço, podemos ter, sim, alíquotas específicas, alíquotas menores, mas uma alíquota igual a serviços, né? Quem, salvo engano, teve uma medida muito próxima dessa relação foi Portugal, quando da fixação do IVA português, onde estabeleceu ali 3 grades de alíquotas especificamente e disse, olha, a alíquota base é essa. Se houver necessidade de redução por uma necessidade específica do setor, obrigatoriamente a alíquota tem que ser reduzida a outra. Não pode ter uma alíquota intermediária entre A e B. Se está na categoria B, reduz a categoria A. Se está na categoria C, reduz para a categoria B ou para a categoria A. Então, nós poderíamos trabalhar aqui, de repente, com, no máximo, 3 faixas de alíquotas pré-definidas a serem trabalhadas de acordo com determinadas situações, até para atender determinadas atuações específicas, como o próprio legislador já o faz, quando ele diz que atendendo à função da tributação. Então, a depender da função do produto, nós poderíamos ter ali uma diferença de alíquotas, né, para beneficiar essa ou aquela situação específica. E por que eu digo isso? Porque nós temos um mundo cada vez mais complexo, com relações cada vez mais complexas. Pensarmos numa relação complexa com uma solução simples não me parece correto. Situações complexas precisam de soluções, por vezes, complexas. Ok, não precisamos ter o alto nível de complexidade que temos hoje, mas podemos ter ali um equilíbrio dentro dessas relações. O último ponto que o professor Ives coloca, né, como preocupação dele, e me parece uma preocupação interessante, plausível, que necessita de reflexão. Questão de lucros e dividendos. Na minha visão, mais do que simplesmente rediscutirmos ou discutirmos qual alíquota específica, ou se haverá ou não haverá tributação efetivamente, né, de lucros e dividendos, como forma de compor uma carga tributária entre momento A e momento B, ou seja, entre ser tributado na pessoa jurídica e ser tributado na pessoa física, me parece que voltar à etapa anterior, ou seja, ter uma tributação na pessoa jurídica e, posteriormente, quando dá possível distribuição na pessoa física, fará com que esse sistema não seja tão simples e que esse sistema seja passível de fraudes. Se, no caso, o contribuinte quer um sistema mais simples, me parece que esse não é o caminho da simplicidade. Compreendo e entendo perfeitamente
a voz de todos aqueles que dizem: não é justo efetivamente que estruturas jurídicas, por vezes, beneficiem pessoas ao invés de outras pessoas que não têm essa capacidade. Ou seja, empresários criam estruturas jurídicas que criem cargas tributárias menores do que aqueles que, por vezes, são simplesmente assalariados. Isso, por vezes, se corrige na própria alíquota do imposto de renda da pessoa física. Ali eu acho que é o caminho ideal para se resolver esse problema. Da mesma forma, como, na minha visão, mais do que se discutir efetivamente no IBS sobre a possibilidade de transferência de crédito, ou como esse crédito deverá ser feito, se no modelo mais próximo do que é hoje o PIS e COFINS, ou modelo mais próximo do que é o ICMS, ou seja, por crédito financeiro, por crédito escritural, poderíamos adotar para resolver aquelas questões de regressividade o que alguns países já têm feito, transferir efetivamente para aqueles que apresentam menor capacidade contributiva, não um cashback fiscal, porque eu acho que isso é uma ideia ruim, mas transferir renda efetivamente via programas assistenciais do governo. Eu não sou contra. Acho que, inclusive, para uma camada substancial da sociedade, receber um apoio, né, de parcela da sociedade via programas de transferência de renda é mais simples e é mais fácil de controlar do que efetivamente um modelo de cashback fiscal, onde eu não vou saber se quem está comprando efetivamente aquele arroz lá na ponta é o Rui ou é a empregada do Rui. Porque, de repente, se a empregada do Rui for lá no supermercado e der o CPF dela no ato da compra, ela poderá ter direito a um cashback. Mas quem vai pagar efetivamente o arroz no final do dia é o Rui, porque é ele que deu o dinheiro, é ele que deu o cartão, é ele que está financiando efetivamente aquela compra. Para evitar esse tipo de discussão, acho que podemos superar essas relações e tentarmos encontrar um modelo que seja efetivamente mais simples. Em conclusão, meus caros, até para não me alongar muito mais nessa questão, estamos ainda no modelo inicial, um modelo de discussão que me parece que já está bem avançado, mas muito mais, e eu tenho defendido isso já há algum tempo, do que nós nos preocuparmos, por vezes, com uma reforma estrutural, constitucional no sistema brasileiro, mais importante seria, em primeiro momento, uma reforma estrutural microconstitucional, ou seja, infraconstitucional, olhando para os problemas da legislação, olhando para os problemas criados, por vezes, pelo Conselho Administrativo, criado especificamente pela interpretação dos tribunais, pela divergência de interpretação dos tribunais superiores no Brasil. Ali, sim, nós conseguiríamos dar, de alguma forma, para esse contribuinte, segurança jurídica, previsibilidade da tributação, a certeza, efetivamente, do que ele vai estar, no final do dia, sendo cobrado pelo Estado, que tanto requer recursos, que tanto precisa de recursos, apesar da grande quantidade de recursos que já tem à sua disposição. Então, meus caros, gostaria de agradecer a todos e fico à disposição de todos para quaisquer comentários. Obrigado. André, meus cumprimentos pela originalidade da sua apresentação. Você fugiu daquelas palestras que estão a mesmice. Você abriu um campo para reflexão de todos nós. Eu acho isso importante, é essa função de uma academia, discutir temas sob aspecto diferente, como você fez hoje. Cumprimentos e vamos debater um pouco mais esse tema, e eu convido o nosso professor Agostinho Tavolaro, que também é nosso mestre nessa área do direito tributário, do direito financeiro, para que ele faça as suas observações. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado e parabéns ao nosso preclaro expositor. Adorei a sua exposição. Duas coisas apenas eu gostaria de mencionar. Primeiro, algo que realmente o Ives já mencionou isso e eu gostaria de mencionar também. A questão do STF. Eu não tenho visto muita gente falar sobre um ponto que é primordial e antecipatório de todos. No Brasil, o que nós temos é o povo pelo povo e para o povo.
Como se expressa o povo de acordo com a Constituição? Diretamente através do voto nas assembleias que nós temos, Senado, Câmara e pelo Poder Executivo. O Poder Judiciário, vamos repousar um pouco sobre isso, ele é um poder delegado. Delegado de tal forma, está na Constituição, mas é um poder delegado. Ele não é o povo, tanto assim que não são representantes do povo que ali estão. São representantes de posições políticas ou doutrinárias ou ideológicas. Então, realmente, está na hora, acredito eu, face aos eventos que nós estamos assistindo, de revermos um pouco essa questão e verificarmos como funciona essa delegação, porque essa delegação, sim, é que é fundamental para que nós tenhamos aquilo a que se propõe o poder judiciário, justiça, aplicação do direito e da justiça, e não exposição de posições sofisticadas, de lições nem sempre bem aprendidas. Bom, e depois, o segundo ponto, só que eu gostaria de mencionar, é a questão dos lucros e dividendos. A experiência internacional que nós temos é o seguinte: os grandes capitais estão fora do Brasil, e mesmo há brasileiros fora do Brasil. Para onde se dirigem esses grandes capitais? Onde o investimento seja produtivo e a tributação possa ser feita de maneira que acarrete um lucro que seja razoável. Na verdade, no momento que nós temos tributação de lucros e dividendos, nós temos que aceitar mais um ponto ainda, que é qual é? Que é a questão realmente fundamental, que é do desemprego. Emprego só existe com investimento. Investimento só existe com ganho. Tributar demais esse ganho, como nós fazemos, como se pretende agora, em duas esferas diferentes, no lucro da empresa e no lucro distribuído, no dividendo, sinceramente, vai, na minha opinião, e de muitos outros autores, principalmente no mercado internacional, e de empresários, com certeza, vai levar a que nós tenhamos desinvestimento no Brasil, remoção desses investimentos para outros países. Então, olha, parabéns, André, gostei muito da sua exposição, mas me restringo agora a esse, porque precisamos dar tempo aos demais. Obrigado. Muito obrigado pelas suas observações. Rui, rapidamente, meus comentários. Concordo em número general. Além do que, voltar ao modelo anterior, né, de tributação na pessoa jurídica e parte na pessoa física, nós voltaremos possivelmente a inúmeras fraudes, porque ficará novamente aquele mesmo sistema onde, por vezes, havia distribuição disfarçada de lucro, porque eu não quero ser tributado lá embaixo, eu sou tributado aqui em cima, mas eu não quero ser tributado lá embaixo, então eu vou disfarçar a distribuição desse lucro, eu vou criar estruturas jurídicas para que eu possa transferir essa renda sem que efetivamente eu seja tributado. E, mais uma vez, aqueles que, por vezes, têm mais recursos conseguirão ter melhores advogados e conseguirão criar estruturas melhores para pagar menos tributos. Eu acho que isso não é o caso. Em relação ao Supremo, concordo. Da mesma forma como eu disse que na peça, né, Sylock acreditava num juiz imparcial e que aquele juiz imparcial conseguiria fazer ali efetivamente com que o interesse dele fosse preservado, da mesma forma o contribuinte aqui. O que nós esperamos efetivamente, né, em especial do Supremo Tribunal Federal, é que ele faça uma análise efetiva constitucional, Agostinho, sobre a matéria tributária. O que não pode acontecer, e o que tem acontecido nos últimos anos, é uma análise meramente político-arrecadatória da matéria tributária. Quando me interessa, eu avanço sobre determinadas relações, quando não me interessa, eu não avanço sobre essas mesmas relações. O coitado do contribuinte, a única certeza que ele tem, como já dizia, é uma frase famosa, que diz que só há duas certezas na vida, né? A morte e o pagamento dos tributos. No Brasil, nós temos são três certezas, Agostinho. A morte,
que ele vai pagar tributos e que, se essa discussão chegar no Supremo Tribunal Federal, há grande chance dele perder essa discussão. Isso é uma certeza absoluta que o contribuinte no nosso Estado constitucional de direito tem que ter. E aí eu concordo. Acho que nós precisamos ter, sim, uma discussão sobre qual o limite efetivo de atuação do Supremo Tribunal Federal, porque se ele quiser ter, como os membros hoje do Supremo Tribunal querem ter, uma atuação política, que eles sejam transvertidos em atores políticos. E se eles forem transvertidos em atores políticos, que a sociedade escolha quem lá os representará. Do contrário, se são um corpo técnico, que eles agem da forma técnica, como a sociedade espera que efetivamente assim eles o façam. Muito bom. Consulto a doutora Ivete Senise, cumprimento pela presença, e consulto a doutora Ivete se gostaria também de entrar na discussão do tema. Eu queria realmente me manifestar, Rui, sobre um dos aspectos que foram mencionados aqui. Evidentemente, não sobre o tema tributário propriamente dito, porque eu não sou tributarista e não teria condições de nada acrescentar sobre o que foi falado e sobre o que está ocorrendo em matéria tributária. Mas há um aspecto que foi mencionado pelos dois comentaristas e que me deixa muito perplexa e que me assusta um pouco também, que é justamente essa acusação que nós fazemos e temos feito frequentemente de o judiciário estar usurpando funções do legislativo e se atribuindo, não é, a uma função que não lhe é própria, que é a função legislativa. Todavia, nós já nos manifestamos aqui condenando esse aspecto de o judiciário estar se substituindo ao legislador. Mas, de acordo com o que o professor Ives falou, que nós precisamos reagir, eu não sei bem que tipo de reação nós podemos ter, porque nós já temos reagido falando, não é? Expondo, criticando, isso não tem adiantado. Não sei que outro tipo de reação nós poderíamos ter. Mas, depois de ouvir aqui a excelente palestra do André, eu fiquei um pouco perplexa, porque ele apontou aqui na sua fala inúmeros equívocos e deficiências que ele encontrou nas formulações de algumas normas que estão sendo propostas. Nas PECs, ele apontou aqui casos em que nós ficamos na dúvida sobre como aplicar aquilo de acordo com a redação que está sendo formulada, etc., né? Então, eu fiquei pensando, no caso dessas deficiências e desses equívocos, que as leis não esclarecem bem como nós vamos aplicar ou ao que se referem propriamente, nós temos que depender do judiciário realmente. E o judiciário, na sua interpretação, é que vai nos dizer, que nos vai mais dar a direção da aplicação correta daquele dispositivo que, evidentemente, foi mal elaborado. E como nós vamos corrigir isso? Nós realmente ficamos nas mãos do judiciário. E, em alguns casos, o judiciário vai estar realmente legislando, dando uma interpretação que, na verdade, é uma outra norma, é uma verdadeira norma. E como é que nós vamos sair dessa? Eu perguntaria ao André, perguntaria aos outros meus companheiros, não é? Como é que a gente pode resolver essa situação? Se a lei é mal feita, se a lei tem termos equívocos, se a lei não esclarece exatamente como nós devemos aplicar, e isso foi bem exposto aqui pelo André, nós vamos depender do judiciário, da interpretação que o judiciário vai dar àquela norma que, evidentemente, foi mal redigida. E assim vamos. E como corrigir? Era essa a manifestação. Obrigado, doutor Ivete. Doutor André gostaria de comentar as observações da doutora Ivete? Bom, primeiramente, obrigado, professor Ivete, pelas palavras, e também aproveito também para agradecer a todos aqui. Eu estava vendo aqui no chat aqui os elogios, não sou merecedor de tantos elogios assim, mas muito obrigado a todos, e eu faço em seu nome, professor Ivete. Mas veja, eu vou colocar dois exemplos para nós entendermos, por vezes, alguns dos problemas que nós temos quando o judiciário atua, em especial em matéria tributária, para talvez criarmos algumas soluções. Vou lhe dar um exemplo. Há já uma discussão há pelo menos uma década
em matéria administrativa, e que agora chegou ao Superior Tribunal de Justiça, sobre a tributação sobre bonificações recebidas por, né, empresas de comércio, varejistas da indústria. Se aquele valor deveria ou não deveria fazer parte da base de cálculo especial do PIS e COFINS, ou seja, se seria ou não seria receita, se aquilo, né, deveria compor ou não deveria compor, porque existe uma profusão de hipóteses, de situações, recebimentos, diminuições de obrigações a pagar, verbas de propaganda, quer dizer, existem ali inúmeros casos. Se nós olharmos toda a evolução desse processo, a própria administração pública, por vezes, nos atos infralegais, portarias, COCIT e outros atos específicos, professor Ivete, tem uma dualidade de interpretação. Em alguns momentos diz, olha, isso é receita, olha, isso aqui não é receita. E aí o contribuinte é levado à seguinte situação, mas espera aí, é ou não é receita? Porque me parece que as situações são iguais. Vai-se ao judiciário. O judiciário, só nos últimos 6 meses, eu tenho mapeado isso até pela quantidade de clientes que nós temos aqui no escritório relacionado a essa matéria, professor Ivete, houve 3 mudanças de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Porque houve uma decisão isolada, houve decisão de turma, houve decisão da Câmara. 3 decisões em 6 meses, entre idas e vindas. O coitado do contribuinte não tem ideia se ele paga ou se ele não paga, se ele tem direito a crédito ou se ele não tem direito a crédito. Isso é um problema. Um outro problema que tem acontecido por vezes com o judiciário, uma determinada questão é discutida, 10, 15, 20 anos depois, e isso causado até por um problema recente no nosso sistema, precedentes, né, das matérias de repercussão geral, dos bloqueios de julgamento de determinadas questões, há uma mudança de paradigma, onde se interpretava de um jeito, passa a se interpretar de outro, e aí simplesmente faz com que essa decisão retorne, por vezes, ao contribuinte. Tem uma discussão grande agora em matéria tributária a respeito dessa questão. Se discutir se vai retroagir, se não vai retroagir, porque o próprio órgão julgador não definiu no julgamento como que vai ser feito, né, essa questão. Então, assim, na minha visão, professor, eu acho que talvez, mais uma vez, a discussão seja uma discussão de plano inferior. Em que sentido? Vamos definir, por meio de legislação, se em matéria tributária pode haver ou não pode haver modulação dos efeitos, como é que serão a modulação desses efeitos. 2, vamos discutir efetivamente qual o prazo de julgamento dessas questões, porque o coitado do contribuinte que está de boa-fé por causa de uma decisão lá de baixo de um juiz, né, de primeira instância, ou por vezes até de um tribunal regional federal, ou de um tribunal estadual, ele se vê, depois de 15, 20 anos, a posição dele modificada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que afetou uma discussão que, para ele, já estava superada. Certo. Então, por vezes, né, criarmos marcos mais específicos para dar segurança efetiva para o contribuinte resolveria, em parte, os problemas que são criados pelo próprio Poder Judiciário. Tem um outro ponto que eu tenho discutido com vários membros do Poder Judiciário, e que esse eu acho que é um ponto mais difícil, professora, mas que eu acho que é necessário acontecer. Na grande maioria das vezes, não há corpo técnico capaz de compreender a complexidade da matéria tributária. Poucos são, infelizmente, parece aqui um absurdo, mas poucos são os desembargadores e os ministros que efetivamente entendem de matéria tributária. Sim. Então, se não há um corpo técnico especializado de suporte a esses ministros que efetivamente entenda de matéria tributária, o contribuinte, coitado, fica perdido. Porque, a depender da posição que o governo quer adotar sobre determinadas matérias, há uma mudança muito drástica de posicionamento do Poder Judiciário, professor. E aí o coitado do contribuinte que quer segurança não tem segurança. Então, talvez, e lógico, sempre haverá discussão. Vou dar um exemplo bobo do que está agora na reforma. Numa das PECs, diz o seguinte, que o imposto lá, né, vai ser criado o imposto sobre comunicação. E aí existe lá uma restrição. Fala, olha, esse imposto não poderá ser cobrado, né, sobre serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e de imagens, de recepção livre e gratuita. Vejam, se nós olharmos simplesmente pela redação, do jeito como está hoje,
Uma possibilidade que as empresas já têm adotado hoje está de fora. Por quê? O que algumas empresas têm adotado? Eu não cobro mais pelo serviço, por exemplo, de streaming, mas você paga para não ter acesso à propaganda. E aí nós teríamos uma discussão, professor Ivete, do tipo, esse serviço é oneroso ou é gratuito? Está lá à disposição de todos. Eu posso apenas pagar um pouco mais para não ver propaganda. Veja, me parece que o nosso legislador ainda não percebeu que vivemos uma outra realidade. E que, por vezes, como todo enunciado carece de interpretação, quanto mais claro, quanto mais preciso, quanto maiores forem os cortes específicos na matéria tributária, menor haverá a possibilidade, menor será, melhor dizendo, a oportunidade do Poder Judiciário criar, inventar situações, buscar sentidos naqueles enunciados, diferentes daqueles previstos pelos contribuintes e seus representantes no parlamento. Então, ali eu acho que nós precisamos de alguns esforços, eu não sei se esses seriam suficientes, mas me parece que seriam esforços mais práticos, mais fáceis e mais eficazes de reduzir esse ruído que existe entre o Poder Judiciário e contribuintes em matéria tributária. Rui, eu só queria acrescentar um pouquinho, mais uma coisinha. O André tem toda a razão, e eu acho que esse ponto da mudança de interpretação do judiciário, que tem sido frequente, é um gravíssimo problema que atinge não só a área tributária, como todas as outras áreas, evidentemente, e tem tido repercussões muito sérias na área do direito penal, por exemplo, que, como é exemplo, aquela interpretação sobre a prisão na segunda instância, depois de uma condenação na segunda instância, que era uma linha seguida pelo judiciário e que, de repente, mudou e que ocasionou toda essa confusão com a liberação de um condenado, a anulação de processos, e, evidente, toda essa história que nós estamos cansados de ver agora acontecendo e que vocês todos sabem. Então, é uma questão de gravíssimas consequências, e isso eu não sei como é que nós poderíamos resolver, porque como você vai impor ao judiciário que ele não mude de interpretação? E isso tem acontecido, não é? Então, realmente, você tem toda a razão. Parabéns. Professor Ivete, o exemplo que a senhora acabou de mencionar em matéria criminal. Há uma discussão que nem o próprio Supremo Tribunal Federal consegue definir o que seria o crime de bagatela, ou a exclusão de bagatela. Qual é o valor, qual o percentual, o que comporia o crime de bagatela, a exclusão de bagatela. Se nem eles conseguem definir de forma clara, coitado do cidadão para entender o limite da sua atuação. Então, aí eu acho que é uma falha institucional. Infelizmente, nós temos falhas institucionais que precisam ser corrigidas. E, como diz a CEMODU, a correção de falhas institucionais leva à estabilidade e leva ao desenvolvimento. Talvez aí segurança jurídica, realmente. Seja um caminho para a nossa sociedade. Muito bom. Eu quero consultar o nosso novo acadêmico, não é tão novo também assim, mas o Domingos Sávio, se ele gostaria também de entrar na discussão. Domingos, por favor. Não sei se o Domingos ainda está presente. Provavelmente não está. Então, vamos passar para a discussão do mesmo tema, e eu consulto o Roberto Liviano. Ele acabou de sair, doutor. Já foi também? Ele se despediu agora mesmo. Eu não vi. Muito bem. Então, eu volto ao nosso expositor para... o horário. Aliás, antes disso, ao doutor Dirceu, que eu estava esquecendo, porque o Dirceu, quando falou sobre os pactos, até onde, Dirceu, o direito tributário, o direito financeiro, a exposição brilhante feita hoje pelo nosso André, afeta ou é introduzida pelo tema que você é um especialista, que são os pactos. Exatamente. Eu até tinha feito algumas anotações aqui, que é mais ou menos o que a professora Ivete já expôs,
e também o André já teve a oportunidade de responder, que envolvia aí o controle de constitucionalidade, até cláusulas pétreas, e, afinal de contas, quem vai julgar o controle de constitucionalidade, ou tanto na ação direta como no controle incidental, através de recurso extraordinário, é o Supremo Tribunal Federal. E quem vai interpretar, além de controlar, é o próprio Supremo Tribunal Federal. E aí que nós encontramos a dificuldade de termos uma segurança jurídica nessas interpretações que me parece que não tem deixado satisfeito os demais seguidores do direito. E me parece que também, que ao invés de uma simplificação, depois dessa clareza que nós tivemos pelo André, ao invés de uma simplificação, me parece que ele trouxe mais um estudo de complicação, maior complicação no sistema tributário. Agora, com relação àquela reengenharia, que foi meu tema da última exposição, reengenharia da federação, realmente o aspecto financeiro, o aspecto tributário são importantes. E nós partiríamos aí de uma reestruturação da federação com o estudo de geopolítica, de geoeconomia, para conhecer as condições de cada unidade da federação, as necessidades, os investimentos necessários, as tarefas que essas unidades têm que fazer e os recursos que elas precisam. Se tem suficiente, se há um esforço próprio para arrecadar tributos, se não há, se independente do esforço ainda existem algumas outras dificuldades que necessitam dos incentivos, então isso vai ser estudado para depois se fazer, aí partirmos para um sistema financeiro e tributário para atender todas as necessidades do Estado federal. Então, é importantíssimo que ele colocou hoje a questão financeira e tributária, que faz parte dessa reestruturação também física da nossa federação. É da maior importância. Eu queria, Rui, aproveitar, que já até passamos um pouco da hora, se me permitir. Ontem nós lançamos a nova edição do Direito Militar, né, Doutrina e Aplicações, e foi na Associação dos Oficiais Militares de São Paulo, e nós tivemos um sucesso tremendo, porque venderam todos os livros. No início do lançamento, tínhamos lá mais de 450 pessoas, e foi um sucesso. E nós temos muitos membros da academia, me lembro do Alexandre, me lembro ainda também do Ives Gandra, tem uma participação, Casseb, vários membros da academia têm trabalhos nessa nova edição que foi lançada agora em 2 volumes do Direito Militar. E vocês venderam os 450 exemplares ontem? Olha, provavelmente venderia mais, não tinha esse número lá, mas tudo que a editora levou era uma pilha bastante grande e tudo foi vendido em pouco tempo. O pessoal vinha perguntar como comprar. Aí agora é só através da internet que eles vão adquirir. Nós estamos dando essas informações. Mas ainda não estávamos, talvez, no meio porque lá teve camerata, teve um show, várias exposições, e nós estávamos no meio, já não tínhamos mais livros para vender, né? Então, ficou aí agora para entregar através de encomendas. Parabéns, Dirceu. Parabéns. Parabéns, que foi iniciativa sua. E vamos nomear o Dirceu para o próximo livro, com a colaboração dos nossos acadêmicos, que, junto com o Jucá, o André e a Ivete, nós vamos montar e, quem sabe, lançar ainda neste ano. Com certeza, provavelmente o grande tema, eu acho que será o exposto hoje pelo André. Quer dizer, o direito tributário, a reforma do direito tributário, as implicações com o direito financeiro, com
até com a área contábil fiscal. Eu acho que tudo isso merece uma consideração da parte da nossa academia. Eu até pediria ao André se ele poderia pensar nos colaboradores, nos temas, e nós já começaríamos a pensar no livro a ser lançado ainda este ano, com esse grande tema. E aproveitando também a Samantha, que conhece também bastante, é uma estudiosa do tema, e aproveitando o fato dela presidir hoje a Academia Internacional de Direito e Economia, e os acadêmicos que integram aquela academia também poderiam participar. Eu acho que seria um sucesso que, com certeza, a nossa academia, em conjunto com a Academia Internacional de Direito e Economia, alcançaria. Mas, André, devolvo a palavra a você para eventuais novas e finais considerações. Claro, Rui, missão dada, missão a ser cumprida, não se preocupe, eu organizarei aí um mínimo de temas e de possíveis, né, membros da academia e membros externos que possam colaborar aí com esse empreitado. Né? Tenho dito sempre isso ao presidente e aos demais confrades e confrades quando de oportunidades de conversas isoladas, de que precisamos sim, enquanto academia, levarmos adiante na publicação efetivamente de olhar da academia sobre temas específicos, de uma forma a fazer com que a sociedade tome conhecimento do que a academia pensa a respeito de determinados fatos, determinadas situações jurídicas. Então, o farei sim, sem mais problema. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a paciência de todos, a gentileza de todos pelos comentários e elogios. Acredito que não sou merecedor de tanto, né? Mas depois eu vou finalizar esse texto, Rui, e vou encaminhar, e aí encaminho a todos para que possam fazer lá os comentários específicos, os acréscimos, até para poder publicarmos também, né, posteriormente esse material, tanto no site da academia quanto em revistas especializadas, como uma forma de evidenciar, né, a posição a respeito desse tema. Fico à disposição, meu presidente, de todos e quaisquer necessidades aí dos confrades e confreiras. E, bom, devolvo a palavra, presidente. Cumprimentos mais uma vez pela sua excelente apresentação. Eu consulto agora a nossa secretária executiva, acadêmica da Academia Cristã de Letras, responsável pelo site da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas, a Di Bonetti, e também hoje, como secretária executiva da nossa academia, as considerações e as informações que ela tem para nos transmitir. Então, doutor Rui, eu gostaria de pedir para o doutor André que, assim que nós terminarmos essa reunião, que ele encaminhe o vídeo para a gente fazer a edição e fazer a publicação no site, porque essa palestra realmente ela é muito importante para agregar valores no site da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Muito bem. Muito bom. Alguma novidade em relação ao nosso site, Di Bonetti? Nosso site está tendo bastante colaborações. Eu acabei de colocar um artigo do Dr. Dirceu e um artigo do Dr. Roberto Liviano, que eu vou fazer a divulgação no grupo. E colaborações são sempre bem-vindas, podem enviar. Muito bom. Na última reunião, aliás, na penúltima reunião, nós decidimos que nas reuniões da academia o tema central seria sempre temático. Então, eu consulto os acadêmicos presentes qual é o tema que vocês gostariam de tratar na nossa próxima reunião. Alguém sugere? A Samantha não está presente? Não estou. Mas eu acho que, só estamos, por favor. Agora, eu, você, Ivete, Dirceu, Agostinho, Almeida de Bonetti. Não sei, presidente, eu acredito que olharmos efetivamente sobre essa ótica da liberdade de expressão e os limites efetivos da liberdade de expressão, me parece que seja um ponto de reflexão. É muito bom.
da academia, Perfeito. porque nós temos, Isso é muito desde a bom. ótica criminal, né, professor Ivete, até a questão constitucional da matéria. É porque há vários insights, né? Há vários níveis de discussão, e é uma matéria excelente. Também acho bom isso. A doutora Ivete aceitaria ser a expositora do tema? Eu não vou aceitar, Rui, Não porque vai. aí é uma matéria, eu só entendo a matéria especificamente penal, para mim é difícil isso. Tá bom. Pegue uma pessoa Então, mais ligada a essa questão da internet, da inteligência artificial, que eu ainda não estou no nível. vamos pedir, Mas vamos então, pensar, né? vamos consultar. A nossa confreira Samanta, salvo qualquer equívoco da minha parte, Isso. tem um mestrado ou um doutorado dela que ela trabalhou sobre a questão do discurso do ódio. Então, me parece que ela está ali apta a discorrer sobre liberdade de expressão e limitações específicas dentro dessa seara. Uma questão de conversa. E como é também uma questão constitucional, eu acho que a Samanta teria mais condições de enfrentar esse assunto. Perfeito. Então, vamos consultar a Samanta, mas o tema da próxima reunião será ligado ao que falamos agora. Então, só me resta agradecer. Aliás, antes, cumprimentar mais uma vez ao André Luiz Costa Corrêa pela brilhante exposição que ele fez, ao Agostinho Tabularo, que complementou também com os seus profundos conhecimentos da matéria, e a todos que se manifestaram na reunião de hoje. Obrigado. E convidá-los para a nossa próxima reunião, sempre na segunda terça-feira do próximo mês, de maio, junho, né? E tendo como tema o proposto pela Samanta e agora reafirmado pelo André Luiz Costa Corrêa, a comunicação lato sensu. Muito bom. Muito bem. Parabéns. Muito obrigado pela presença de todos e declaro, então, na ausência do nosso chanceler, que precisou se retirar, declaro encerrada a reunião. Muito obrigado.